Amigo internauta, no nosso programa desta semana nós estamos recebendo Rafael Braglioli, ele que é o gestor da SOGUB, Sociedade Guairense de Beneficência. Nós vamos fazer um bate-papo muito descontraído, com várias perguntas que nós recebemos dos nossos seguidores. E já de mão eu gostaria de agradecer, obrigado Rafael mais uma vez, está atendendo o nosso pedido e está de volta no nosso programa Hora da Notícia. Obrigado, Marcelo, é sempre um prazer estar batendo um papo. A gente que trabalha aí pelo município de Guaíra já há bastante tempo, já temos um longo percurso, uma longa caminhada, e esse bate-papo com você, ele tem um quê de informal também, e ao mesmo tempo tem muita responsabilidade, em torno do que você vai me perguntar, do que eu vou te responder, porque o nosso trabalho, apesar de ser institucional, ele é público, Nosso trabalho tem esse viés público, então tem essa responsabilidade do que é público. Rafael, a gente gostaria que você falasse um pouquinho da SOGUB. A gente sempre fala da SOGUB, como que é desenvolvido esse trabalho da SOGUB, e a gente gostaria que você mais uma vez explicasse para o nosso internauta como funciona, de que maneira que a SOGUB funciona na nossa cidade de Guaíra e como ela depende, como ela sobrevive. Bom, primeiramente a SOGUB, em termos, de forma muito, para trazer assim, para bem próximo da população, a gente fala que a SOGUB ela é um patrimônio de Guaíra, uma instituição que nasceu em 1964 e desde da sua fundação ela nasceu com a responsabilidade de colaborar com o desenvolvimento da cidade. E com o passar dos anos, ela veio aprimorando o seu trabalho, ganhando mais respeito da sociedade guairense e mais importância ao que ela faz. Então imagine você um lugar onde muitas famílias depositaram o sonho e um pouco do futuro dos seus filhos. Então na época de creche, a SOGUB era aquele cuidado, aquele carinho com a primeira infância. E depois que ela deixou de fazer a gestão das creches, ela se fortaleceu na qualificação profissional de adolescentes e no atendimento que as pessoas hoje chamam de tempo integral. A SOGUB já vem fazendo isso há muito tempo, antes mesmo da legislação estabelecer isso como uma obrigação, uma prioridade dos governos. A SOGUB já vem fazendo esse trabalho junto com a sociedade. Eu acho que é isso que é importante entender. É a sociedade civil fazendo um papel público de melhorar a qualidade de vida daqueles que mais precisam, atuando em conjunto com as administrações municipais. Passaram-se várias gestões. Então eu tenho que entender que a SOGUB é esse patrimônio da nossa sociedade. Então tem que ter muito respeito a essa história, a essas pessoas que passaram pela SOGUB, doando o seu tempo, o seu amor, junto com aquela equipe de trabalho que passou por lá e muitos ainda permanecem. Então tem que ter muito respeito pela SOGUB e pela sua história. Muitas mães, como eu estava dizendo, Marcelo, depositaram na SOGUB a oportunidade de deixar essa criança lá. Era assim que as famílias pensam, deixar a criança na SOGUB para ter atividades lá de formação, e depois essa criança, que ela quando ela se torna um adolescente, ela ter a oportunidade da qualificação e a inclusão no mercado de trabalho. Então muitas pessoas, muitas famílias viam a SOGUB com esse futuro. Então tem muitos empresários hoje na cidade que passaram pela SOGUB e tem um carinho muito grande. Fizeram a sua doação para aquela entidade. Isso, mas eu estou... Doação com tempo, com trabalho. Não, eu estou dizendo assim, que hoje são empresários, mas foram crianças da SOGUB. Sim. Então a SOGUB tem, na verdade, na sua essência, esse compromisso de carinho e de formação de pessoas. Eu acho que isso é extremamente importante. Então, assim, a SOGUB ela é uma associação, ela não é um órgão público, ela é uma associação formada por pessoas da sociedade e que hoje, Marcelo, tem, na parceria com a administração municipal,
a sua maior fonte de recursos, né? Então, a Sogub hoje tem um programa que chama Serviço de Convivência, que atende crianças de 7 a 14 anos de idade, e tem o programa de qualificação profissional, que é para adolescentes a partir dos 15 anos de idade, que qualifica esses meninos para que eles possam estar aptos e serem encaminhados para a Guarda-Mirim. Porque a Guarda-Mirim, ele não tem um financiamento do município. A Guarda-Mirim, a gente tem dito que ele é um negócio social, ou seja, o empregador, né? Qualquer pessoa, qualquer empresário pode contratar um adolescente da Sogub. Então esse adolescente ele vai qualificado, com comportamento, né? Porque o mercado de trabalho exige um comportamento, e esse menino, ao ser encaminhado para a Guarda-Mirim, o empregador faz a seleção, a Sogub faz todo o trabalho de questões trabalhistas, registro desse adolescente, que tem o aval também do Ministério do Trabalho, que reconhece a Sogub e a Guarda-Mirim como um serviço de qualidade e justo, que a gente recolhe todos os encargos trabalhistas e tudo mais. Então a Sogub hoje tem 3 programas. Tem o que atende criança de 7 a 14, nós temos o serviço de qualificação profissional, que também tem convênio, né? tem repasse do município para fazer esse trabalho, a gente pode falar um pouco mais disso depois, e a Guarda-Mirim, que é esse serviço de colocar esse menino no mercado de trabalho. Por que ele é negócio social, a Guarda-Mirim? Porque ele é o primeiro emprego, né? É o único programa de primeiro emprego que nós temos aqui no município. A primeira porta que abre. A primeira porta que abre. E essa primeira porta que abre, Marcelo, ela gera oportunidades para esses meninos que só o mundo do trabalho é capaz de oportunizar. Essa experiência de estar inserido no mercado de trabalho. Ô, Rafael, como está a relação da Sogub hoje com o atual governo, com o governo José Eduardo? Olha, desde o início sempre foi muito boa, porque o Zé Eduardo, né, apesar de ser meu amigo e tudo mais, ele tem demonstrado muita responsabilidade, muito carinho com a Sogub, tá? Não só com a Sogub, acredito que com todas as organizações, porque o Zé Eduardo já entendeu, né, a importância dessas entidades no trabalho, no desenvolvimento social, junto com as outras políticas do município, tá? Então, assim, não é nenhuma esmola que a administração municipal dá quando ela faz um repasse, né, para uma instituição. Ainda mais hoje, Marcelo, que existe uma lei que regula todo esse repasse, tá? Que ela entrou junto com o Zé Eduardo, que foi em 2017. E aí existe uma prestação de contas, existe uma responsabilidade de metas a serem atingidas em cima daquele repasse. Porque no passado não era assim. No passado, muitas instituições procuravam o executivo e havia um aumento de recursos ou uma diminuição de recursos de forma não muito técnica, tá? Hoje mudou. Hoje mudou. Hoje existe um per capita por criança, existe uma responsabilidade compartilhada entre a própria instituição, que tem a responsabilidade da gestão do recurso, não que não tivesse, mas que hoje isso é muito mais evidente, muito mais... hoje está dentro da lei isso, como uma responsabilidade. Então, o Tribunal de Contas tem a sua responsabilidade, o Ministério Público tem, o município tem, né? Tanto é que o município agora criou uma área de terceiro setor para cuidar dessa relação jurídica com as instituições e, ao mesmo tempo, todas as instituições foram impactadas. Então, quando nós assumimos a Sogub, esse novo conselho, né, que é presidido pela dona Josi Mendonça, mas que tem um conselho extraordinário, né, porque conta com a Inês, né, fala Inês da Colorado, com o Dinamérico, com o Carlão, com o Mineiro e com a Josi presidindo. Esse conselho, ele é o conselho deliberativo da Sogub e eu sou o gerente executivo, tá? Eu que respondo pela gestão da instituição, respaldado por esse grupo que tem muita responsabilidade e, acima de tudo, é importante dizer isso, tem muito amor por Guaíra e reconhece a importância da Sogub
para as pessoas que mais precisam daquele serviço. Então, quando nós assumimos a Sogub com uma situação financeira bastante complicada. É verdade isso, né? Que ultrapassava R$200 mil o déficit. O déficit era de 10 mil por mês, né? Agora, existia uma dívida acumulada que ultrapassava R$200 mil. Porque com a implantação da Lei 13.019, a gestão mudou. Então, assim, a lei trouxe modernidade, mas ao mesmo tempo pegou organizações, instituições com modelo de gestão que precisava ser atualizado. Então, imagina você que a lei fala assim, olha, esse profissional aqui eu não pago mais do que R$2 mil. E ele estava ganhando 3. Entendi. Então, como é que você faz para pagar o 1.000? Né? E mais, né, o quadro de pessoas teve que ser reduzido. Então, nós fizemos uma gestão onde nós, primeiro, reduzimos a zero o déficit, ou seja, a Sogub parou de ter prejuízo no mês, porque a Sogub recebe algumas doações, Marcelo, por mês da usina Colorado, da usina Guaíra, ela presta serviço junto com a Guarda Mirim, então ela recebe uma remuneração pelo serviço da Guarda Mirim. Então o repasse do município não cobre todas as despesas da Sogub e não cobre de todas as instituições. Então o município teve a responsabilidade de cuidar da parte dele. Eu não posso repassar todo o recurso que você precisa. Eu vou repassar o recurso para você trabalhar com aquela quantidade de crianças. Tanto é que a gente atendia 200 crianças, hoje a gente atende mais de 240. Depois a gente vai falar também sobre essa questão da pandemia. E aí a gente fez esse trabalho de gestão para, primeiro, reduzir o déficit mensal, fizemos os ajustes na equipe, redução de pessoal, e garantimos a essa equipe, Marcelo, aquilo que é direito de todo trabalhador, receber em dia. A Sogub também tinha dificuldade de pagar os salários em dia também. Então o município ele cumpriu a parte dele, fazendo os repasses, e nós cumprimos a nossa parte, a nossa gestão, que é fazer uma boa gestão da Sogub, porque é importante entender que a gestão financeira ela é o coração de qualquer negócio, que seja negócios de uma instituição, seja um negócio do cara da venda do bar, e não tirando do contexto do dia a dia o amor, o carinho, a responsabilidade com a história da organização, as portas abertas para as famílias, sabe? Então a Sogub, se isso estava morno, né, nós conseguimos aquecer isso através de uma melhor forma de trabalhar com a equipe, né? Então assim, o município fez a parte dele, nós fizemos a nossa parte. Foi até legal você estar fazendo essa colocação, que eu ia te perguntar para que você pudesse fazer um paralelo para mim. Porque, para quem não sabe ainda, o Rafael já foi assistente social, né? Já foi secretário de assistência social, né, no passado. E hoje você está à frente de uma entidade. Então eu ia até pedir para você traçar esse paralelo, que foi o que você disse. Mudou muito hoje, né, a relação do governo municipal com as entidades de uma maneira geral. Então, quer dizer, todo mundo teve que se adequar. Né? Hoje existe uma questão de contratualização para repassar esse dinheiro, mas as entidades também teve que fazer, né, as suas adequações para chegar nesse momento. Esse era o paralelo que eu ia te perguntar, como que está hoje diante essas diretrizes que têm que ser cumpridas. Quando eu fui secretário de assistência social, até na gestão do ex-prefeito José Carlos Augusto, que eu tenho muito respeito, né, muita admiração por ele, pela oportunidade que ele me deu para poder demonstrar o meu trabalho, eu sempre, a minha vida profissional, eu sempre trabalhei dentro do coletivo, tá? Então, não é o Rafael que fez, né? É o time, é o grupo de pessoas. Então, quando eu entrei na secretaria, eu entrei respeitando a história de quem passou por lá e a história daqueles trabalhadores que estavam por lá. E construímos uma gestão bastante eficiente. Posso dizer isso porque não foi o Rafael que conquistou, não foi o Zé Carlos que conquistou, foi aquele time que estava lá, né? E eu tinha dois pilares importantíssimos que eu reverencio essas pessoas, né? Que foi a Miriam Monese e a Lucília Firmino, né? Que eram trabalhadoras da assistência social. E junto ali formamos um bom time com outras pessoas, tá?
E fizemos um trabalho onde a gente conseguiu formalizar o funcionamento do CRAS 2, apesar da gente ter pego à época a inauguração, mas não tinha nada, só tinha inaugurou o CRAS 2 e mais nada, não tinha equipe, não tinha nada, juntou um pouco de gente, um pouco de computadores, nós conseguimos formalizar o funcionamento do CRAS 2, o CRAS 3, o CREAS, Casas da Cidadania, o DGB, Departamento de Gestão de Benefícios, compramos veículos, mudamos toda a parte de equipamento, fizemos o processo de contratação de assistentes sociais. Então, a gente tinha um quadro de 3, fomos para um quadro de 14 assistentes sociais, porque é importante entender que assistência social se faz com trabalhadores. Então, tudo isso foi um grande avanço. Então, a relação também com as organizações foi uma relação de que, olha, nós somos um time só. As entidades, elas não estão separadas, elas não atuam sozinhas, elas fazem parte de uma política, Marcelo. E se elas estão dentro da assistência social, com repasse da assistência social, elas fazem parte dessa política da assistência social. Então, esse entendimento ele é importante, não são trabalhos paralelos, são trabalhos em conjunto, é dentro desse coletivo, desse fazer junto, né? Então, quando eu passei por lá, a gente mudou um pouco essa cultura, esse comportamento, né, de trabalho e de valorização das organizações do terceiro setor, né? Então, e hoje nós podemos dizer que todas as organizações ainda estão em fase de reestruturação, porque, como eu disse, de uma forma muito simples de entender, é uma lei nova para instituições velhas, gestões velhas, né? Então, a modernizar uma gestão de uma organização requer tempo, porque isso requer também organização de dinheiro. Imagine você pegar um quadro de pessoal que você precisa reorganizar, você não tem dinheiro para poder fazer alguns acertos, sabe? Para fazer algumas mudanças, ter poder de decisão. E o município, de uma certa forma, ele não está preocupado, né? O prefeito ele não pode se preocupar em resolver o problema da organização, porque esse problema ele é da organização, a questão pessoal, né? O município ele vai dizer o seguinte: eu me apresento um plano de trabalho para você atender 250 crianças, e aquilo vai ser analisado dentro de um contexto jurídico legal para saber a quantidade de pessoas que são necessárias para atender aqueles 250 crianças. Se você tem gente sobrando, é a instituição que tem que dar solução para esse quadro de pessoal. E se ela não tem recurso para poder fazer essas mudanças, e mais, isso é papel mesmo do terceiro setor. A lei deixa claro, é o terceiro setor que estabelece o seu manual de compras e o seu manual de contratações. Inclusive, a gente precisa entender que essa autonomia que o terceiro setor tem que ser respeitado, tá? Então, e tudo isso está se azeitando ainda, tá? Está se encaixando, Marcelo. Mas a Sogub hoje respira com tranquilidade, tá? Vamos imaginar hoje nesse cenário de Covid, quando nós assumimos, ela estava entubada, tá? E hoje ela não usa tubo, está recomposta, está caminhando com as próprias pernas, tem a sua autonomia e constrói a sua relação com o município dentro daquilo que é possível, tá? Esse é possível? Você tem números hoje? O que a prefeitura, só para o pessoal ter uma ideia, não precisa ser números exatos, mas o que a prefeitura repassa hoje para o seu? O serviço de convivência, que é um serviço que atende 240 crianças basicamente 6 a 14 anos, o município faz um repasse de 620 mil por ano para a Sogub. E o serviço de qualificação profissional, o serviço de convivência é em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social. E o serviço de qualificação profissional já em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, tá? Que é a qualificação do jovem mercado de trabalho. Esse outro convênio é R$200 mil, tá? Que é para atender por ano, tá? E tudo isso, por exemplo, se a gente não atende essas 240, nós temos que devolver dinheiro. Sim. Você acha que está errado? Não está errado, está certo, né? Ou você justifica por que não atendeu, ou você devolve dinheiro. E ao mesmo tempo, você faz uma gestão em cima de uma planilha. É importante as pessoas entenderem que a Sogub, ela não abre mão do amor,
não abre mão do carinho e do atendimento de qualidade para as crianças. Só que nos bastidores, na atividade meio, nós temos que ter muita responsabilidade hoje, como a gente compra, como a gente emite as notas fiscais, como a gente presta contas, como é que é feita a questão dos relatórios. Então, tudo isso são responsabilidades que não está na linha de frente, está na linha do meio, tá? Então, essa responsabilidade a gente tem. Então, a gente conseguiu modernizar a gestão nesse sentido. Não que a Sogub não tivesse uma boa gestão, mas nós chegamos e colocamos o nosso padrão de gestão, a nossa linha de conduta, tá? Que deu mais transparência também. Então, de forma direta, hoje a gente pode dizer, né, que existe uma integração entre a Sogub, né, e o governo municipal nesses repasses de maneira ordenada e dentro da legalidade, porque mudou muito, né, essa atual gestão que você está vivendo no passado. Hoje tem que ter toda uma regra, como você disse, tem que ter uma prestação de conta, tem que ter o número exato de crianças. Então, hoje existe um equilíbrio. O Sogub anda bem, faz o seu papel, faz o seu trabalho e o município faz o repasse devido. Sem dúvida, né? Esse papel da Sogub ele é extremamente importante, né? Entender a sua responsabilidade. Agora, o município, sim, ele tem cumprido à risca a sua responsabilidade, né? Nos repasses. Quando assinado o contrato, o município tem feito o repasse dentro do combinado, tá? Com relação a isso, não podemos acreditar que é diferente disso, tá? Acredito que todas as instituições vivem a mesma realidade, tá? É claro que o município, ele quer, isso é o jeito do Zé Eduardo, né? Ele quer fazer sempre mais com menos, tá? E sempre isso está na mesa de discussão. Como é que a gente faz mais com menos? E o nosso perfil de conselho também, né, presidido pela dona Josi Mendonça, é a mesma coisa. Como é que a gente faz mais com menos? Tá? Como é que você melhora a gestão gastando menos? Porque isso é importante, tá? Mas sem perder qualidade, tá? Porque o perfil da dona Josi e de todos os demais membros do conselho, eu já visto a reputação que todos eles têm na cidade, é de dignidade, oferecer o melhor para as crianças. Então tem coisa que não se negocia, dignidade não se negocia, qualidade do atendimento não se negocia, tá? Então é importante entender isso, tá? Que a gente sempre tem procurado fazer mais, atender mais crianças com menos, mas sem perder a qualidade e a dignidade no trabalho com essas crianças. E fazendo uma leitura, Marcelo, da cidade, porque veja bem, essas crianças, elas moram dentro do município de Guaíra. Existe uma política de educação que tem ampliado o tempo dessa criança em educação integral. Como é que nós, Sogub, podemos conversar sobre educação integral? Como é que nós podemos ser incluídos dentro da política de educação integral? E para a gente sair um pouco dessa coisa que criança pobre, o atendimento tem que ser diferente. Não. Nós temos que assumir um compromisso ético na cidade, e isso é um comportamento político também da Sogub, nessa defesa dessa melhoria de qualidade de serviço para todas as crianças, que nós não podemos perder nenhuma criança. Isso é uma fala de um grande educador brasileiro, Tião Rocha, que a gente adota como um bom princípio ético a ser seguido. Não podemos perder nenhuma criança. E ao ir em busca dessa resposta, o que é não perder nenhuma criança, a gente começa a traçar estratégias. Porque é compromisso da cidade a formação dessas crianças. Então, assim, como é que isso conversa com a escola? Tá? Então, a Sogub tem se metido nisso também, junto com o Instituto, do qual eu também trabalho, nessa política de como ampliar o tempo de formação dessas crianças, não só dentro de uma instituição, mas dentro de uma cidade. Como é que pensa uma cidade educadora? Né? Então a gente tem sido bastante provocativo nisso, tá?
para a gente sair um pouco desse contexto de que organização da sociedade civil, tipo SOGUB, APAE, Asilo, SOS, está lá só para atender. Não, a gente também pensa. A gente também sonha a cidade. Não é um prefeito só que é capaz de sonhar uma cidade, ele e o time dele. Eu também sonho essa cidade. E a gente, através de uma instituição, a gente coloca isso na mesa. Pô, como é que a gente melhora isso aqui? A gente provoca o executivo, sabe? Como é que a gente melhora essa política? Como é que melhora o financiamento para essas crianças? Né? Será que fazer educação integral é só manter esse menino dentro da escola? Como é que a SOGUB faz parte desse programa pedagógico? Ah, não pode porque é só a assistência que financia. Não. Oh, vamos criar o caminho, né? E o Zé Eduardo tem muita sensibilidade para isso. Só que existe uma estrutura que ele também não consegue resolver o problema sozinho, sabe? Mas para isso, mesmo assim, a gente não para de provocar. O legal disso tudo, e é importante que o nosso internauta entenda, como o Rafael já foi secretário de assistência social e hoje ele está como gestor de uma entidade, ele consegue visualizar. E é isso que você está dizendo, Rafael, acaba saindo da zona de conforto para buscar ferramentas para que a coisa aconteça. A gente já presenciou a SOGUB numa fase muito difícil, até com manifestações para fechar suas portas. E hoje a gente, mesmo em época de pandemia, a gente vê a SOGUB caminhando, andando. E até queria que você fizesse um parâmetro do trabalho que a assistência social também vem desenvolvendo. Qual que é a sua avaliação? Ô Marcelo, talvez, né, e aí eu vou ser bastante Rafael aqui nessa minha colocação, talvez o maior problema que nós encontramos na SOGUB não foi nem a falta de recurso financeiro, porque de fato isso estava posto, né? A SOGUB estava com uma dívida e com uma situação trabalhista muito séria a ser resolvida, que não é de se imaginar que poderia fechar as portas, sim, poderia sim, tá? E foi assumido um compromisso da sociedade, junto com esse conselho, de resgatar a condição financeira da instituição. E isso foi feito, tá? Só que, na minha opinião, o mais importante nem era isso. A SOGUB tinha perdido a capacidade de sonhar como instituição, né? Ela, por muito tempo, ela atendeu criança e as sucessivas crises financeiras, tinha mês que tinha salário, tinha mês que não tinha, atrasava. Isso fez com que a equipe perdesse a capacidade de sonhar. Isso adormeceu, e uma instituição precisa sonhar em como melhorar o serviço. Uma instituição vive também de ideias inovadoras. Isso é o papel da sociedade civil, né? E nós resgatamos isso. Hoje, se você for ver a nossa equipe, ela é uma equipe criativa, é uma equipe que sonha, sabe? E nós resgatamos isso. É uma instituição que tem ideias hoje. Porque de nada adianta você ser uma instituição que faz apenas, mas você não sonha, você não consegue ter uma ideia de como melhorar um serviço, de como integrar uma política de educação com uma política de assistência social, que tem feito o seu papel, tem mantido o seu financiamento, tem buscado fazer mais com menos, tá? Aí respondendo a sua pergunta. Mas ao mesmo tempo, e aí é uma visão crítica que eu tenho, que nós não conseguimos ainda, como município, colocar a criança no centro e a gente pensar assistência, educação, saúde, desenvolvimento, pensando a criança como prioridade. A gente ainda tem a educação fazendo a sua política de educação, a assistência fazendo a sua política de assistência, a saúde fazendo a sua política de saúde, e naquilo que se refere à criança, nós não conseguimos planejar junto. A gente não consegue planejar junto oficinas com a cultura, a gente não consegue planejar junto oficinas com o esporte. Se me provarem que eu estou errado, eu reconheço, eu tenho a humildade. Mas pela experiência que eu tenho, nós não conseguimos ainda fazer isso. Esse é o grande desafio. Como colocar a criança no centro e todos nós aqui,
Ó, vamos pensar o que é melhor para essa criança e o que cada um pode oferecer para todas. Esse é o desafio. Não é para 240 crianças da SOGUB, é para as mais de 2.000 crianças de 6 a 14 que o nosso município tem. Pensar para todas. E aí a gente pode começar, por exemplo, Marcelo, e aí eu estou sendo bem provocativo mesmo, as crianças do Fundamental 1. Nós temos aí, acredito que umas 2.400 crianças no Fundamental 1 do município. Como é que a gente pensa ações para as 2.400 crianças? Para todas, não é para 240. Para todas, envolvendo esporte, cultura, as instituições. Nós não conseguimos sentar para discutir isso, né? E isso, a SOGUB tem as suas ideias. É nisso que eu falo que a instituição também é importante. Não estamos lá só para pedir dinheiro para o município, nós estamos lá para apresentar propostas inovadoras, junto com o Instituto. O Instituto também vibra isso, né? Não são dois corações, é um só coração que bate lá e bate aqui, né? Então, esse é o grande desafio. E a SOGUB conseguiu formatar, né, uma ideia para colocar na mesa para a gente discutir também, respeitando toda a complexidade de toda a política. A educação tem as suas complexidades, o esporte tem, mas ainda a gente precisa colocar a nossa humildade debaixo do braço, chegar e colocar na mesa e falar, ó, vamos colocar a criança como prioridade, não vamos abrir mão de nenhuma. Esse é o nosso compromisso ético do nosso município. E essa postura a gente tem, né? Isso é importante uma instituição ter, Marcelo. A gente não quer só pedir dinheiro, repito aqui. A gente quer colocar as nossas ideias e trabalhar para viabilizá-las. Eu acho que é isso que todo guairense que quer colaborar com essa cidade tem que fazer. Chegou uma pergunta aqui para a gente, eu gostaria que você, né, nos ajudasse a estar respondendo. Como é que está a situação hoje, por exemplo, né, daquelas crianças, aqueles jovens, aqueles adolescentes que trabalhavam, os guardas mirins, a questão de recebimento, né? Tinha alguns que atuavam até na Zona Azul. Como é que está a questão desses atendidos? E até mesmo aquelas crianças, que a gente sabe que muitas crianças nem dependiam das atividades da SOGUB, de uma boa refeição que a SOGUB oferecia. Como é que está essa tratativa? Marcelo, a pandemia do coronavírus atingiu de forma individual toda a pessoa do mundo inteiro e todas as instituições também, tá? Então, a Guarda Mirim, ela tinha 110 adolescentes empregados. A prefeitura é o maior empregador, tá? É o maior contratante da Guarda Mirim. O que a prefeitura fez nesse cenário de pandemia? E aí eu acho que foi uma responsabilidade muito grande para a manutenção de emprego. Ela se beneficiou da lei federal. A lei federal falou o seguinte, você pode fazer suspensão de contrato por um tempo. E esse menino, esse trabalhador, ele vai receber do governo um proporcional ao seguro-desemprego dele, para ele não ficar sem renda, ele não perde emprego. Então, o que a prefeitura fez como maior empregador? Não só a prefeitura, todos fizeram. Eu vou trabalhar com o maior aqui. Então, o que a prefeitura fez? Ela fez a suspensão do contrato desses trabalhadores, desses guardas mirins, esse inclusive da Zona Azul, mantendo ele em casa, porque é um direito também dele, como adolescente, em formação e desenvolvimento, ter esse direito, né, ao isolamento social, como prioridade, como grupo de risco, mas mantendo uma remuneração para ele. E aí a prefeitura, o que ela fez agora? Ela está emendando férias para ele, está antecipando férias, ou seja, esse empregador, que no caso é a prefeitura, né, contratado através da SOGUB, tem essa responsabilidade de se beneficiar da legislação. Então, ou seja, por mais que ele não está trabalhando, Marcelo, ele está em casa, está recebendo, que é extremamente importante para esse adolescente, trabalhador, ter a sua renda, para ele aprender né, a importância do dinheiro e o bom uso desse dinheiro e ajuda a sua família nesse tempo de pandemia. Então, assim, nós não tivemos
Nenhuma dispensa até agora. E aí já existe uma discussão no Congresso Nacional de ampliação desse tempo de redução de jornada e suspensão de contrato por mais 2 meses. Então a Prefeitura, nesse quesito, ela tem sido bastante responsável em não ter demitido nenhum adolescente, tá? A não ser aquele que venceu o contrato. Sim. Ela tem honrado esse compromisso e se beneficiado da lei federal, dando suspensão de contrato para esses meninos. Rafael, a gente gostaria muito de agradecer a sua participação, né? Numa outra ocasião a gente está te convidando novamente para você estar falando também do Instituto, né? Oswaldo Ribeiro de Mendonça, que a gente sabe que realiza um belíssimo trabalho. E a gente deixa aqui o nosso espaço mais uma vez aberto, né, para as suas considerações finais, para você acentuar aí o que você acha, né, de mais importante nessa relação junto à Sogub, que hoje a gente vê respirar, caminhar, mesmo em época de pandemia, sobrevivendo e com estruturas firmes. Bom, Marcelo, assim, eu acho que essa mesa de debate, ela se faz importante no dia a dia, né? Seja no ambiente interno da instituição, a gente sentar com a equipe e tirar dela as melhores ideias, né? Não existe nenhum salvador da pátria dentro da Sogub, nós somos um coletivo, essa é a nossa forma de trabalhar, que começa pelo nosso modelo de gestão, que tem a Dona Josi, tem o Carlão, tem a Inês, tem o Mineiro e tem o Dinamérico. E esse coletivo ele vem aqui para a gestão direta, né? Que aí tem o Rafael, tem a Luísa, tem a Márcia, tem a Alessandra, tem a Ângela, tem a Camila, tem a Daniele e todas as educadoras. A melhor forma de fazer, a melhor forma de atender, de economizar. E esse coletivo ele vai para o atendimento direto, né, dos educadores com os meninos, com as crianças, que a gente já está traçando um protocolo de reinício de atividades, porque por mais que a gente não está com atendimento direto, Marcelo, a gente não deixa o nosso vínculo com essas crianças esfriar. Então, se você for pesquisar nas redes sociais da Sogub, você vai ver um trabalho intenso para manter ativo o vínculo com as famílias e com as crianças, que esse é o grande diferencial da Sogub, tá? Trabalhar vínculo, fortalecimento, né? Para que esse menino tenha a capacidade de ele e sua família enfrentar os problemas do dia a dia, sabendo que a gente está ali junto para poder colaborar e ajudar. Então, a gente continua trabalhando firme nesse sentido, tá? Então, é trabalhar no coletivo e, ao mesmo tempo, esse coletivo ele tem que ser ampliado para a cidade. Então, a Sogub ela não pode ser vista como uma instituição isolada da política da criança do município. Nós não estamos lá só para atender meninos que não têm, que a mãe trabalha. A gente está lá para pensar a cidade como um todo e melhorar a sua política. Isso é um grande diferencial também do terceiro setor. Então, quando eu falo de nós pensarmos uma política de educação integral, uma política de cidade educadora, a gente tem condições suficientes de sentar na mesa para poder debater. Não só debater para pensar em garantir salário das pessoas. Não, Nina. Inclusive, eu não ganho R$1 na Sogub. Eu sou voluntário também, sou um trabalhador. Mas nós temos ideias, tá? A gente tem sonhos também para essa cidade. Então, não é um grupo político, um líder político sozinho que é capaz de resolver os problemas. É a cidade, é a população, são os munícipes. E quando isso se condensa, e aí eu falo, né, a Sogub tem um grupo condensado, a gente trabalha melhor essas ideias, formata melhor. Então, fica aí esse desafio, né, num ano importante, que é o ano de eleição, de nós pensarmos como não perder nenhuma criança, oferecer o melhor que Guaíra tem para todas, não é para uma, para todas as crianças. E nós somos capazes de fazer isso. É fazer que a cidade inteira seja uma escola, não só a escola. A educação não é a escola é meio da educação. Então, como que eu posso ser visto como educação? Eu sou Sogub. Eu, esporte, ser visto como educação dentro de uma política integrada, sem perder nenhum. Sabe? Esse é o desafio. Como é que a gente não perde nenhum menino? Tá? Então, esse é o desafio que eu deixo aí
para a gente poder pensar, movido pela sociedade civil, tá? Não por uma proposta de um folheto de um candidato a prefeito, né? Eu acho assim que o Zé Eduardo ele demonstrou muita responsabilidade, mas a nossa sociedade ela é muito exigente, tá? E o que a gente quer é não perder nenhum menino. É isso que a Sogub quer. Nós não podemos perder nenhuma criança, seja por tráfico, seja para desolação, pela falta de perspectiva, de sonho. Nós temos que enfrentar, Marcelo, a evasão do ensino médio. Existem números enormes, ainda mais agora com a pandemia. Muitos meninos já abandonaram a escola do ensino médio. Tá? E esse menino é também nosso, é do nosso município, apesar de estar numa escola estadual. Como é que a gente não perde nenhum? Como é que a gente institui, e aí é uma provocação que nós também fazemos, uma grande política estruturada de qualificação profissional para a juventude no município? Se não é a Sogub fazendo os cursos de qualificação no município, o município não tem outra proposta. Como é que a gente institui isso? Né? Existe um desejo muito forte do empresariado em colaborar. Como é que a gente resolve essa questão? Aonde isso está pautado? É outra grande questão. Como a gente não perde nenhum menino? E vamos trabalhar para não perder nenhum. Então a Sogub está lá fazendo o seu papel, mas está pensando, provocando e disposta a colaborar.